Olá, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão. O batismo do Senhor, vejam bem, não é apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos. É muito mais. É a inauguração solene do ministério público de Jesus e, acima de tudo, uma profunda manifestação de Deus. Então, vamos juntos mergulhar no significado desta cena que é tão fundamental para a nossa fé. E para começar, essa citação já nos dá a chave de tudo. O que acontece ali nas margens do Jordão é uma teofania, ou seja, uma manifestação visível, clara, audível do próprio Deus. Não estamos olhando apenas para um ritual, mas para a identidade de Cristo e para a natureza da Santíssima Trindade sendo revelada. Para guiar a nossa meditação, vamos seguir este roteiro. Começaremos preparando o cenário lá no Rio Jordão. Depois, vamos nos aprofundar no diálogo da humildade entre Jesus e João. Em seguida, contemplaremos a grande revelação da Trindade e, por fim, vamos entender o sentido de tudo isso para a nossa vida de fé. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto. Para entender de verdade o gesto de Jesus, a gente precisa primeiro compreender o contexto, o lugar escolhido e a missão de João Batista, aquele que veio preparar o caminho. E aqui tem um ponto crucial. É muito importante não confundir as coisas. O batismo que João realizava era um rito de penitência, um sinal visível de que a pessoa queria se converter, preparando o coração para o Salvador que estava chegando. Já o batismo cristão? Esse é outra coisa. Ele é o sacramento que nos faz nascer de novo, que nos dá a vida divina e nos une a Cristo. E todo o poder do nosso batismo vem exatamente do ato de Jesus que estamos meditando. E o lugar? O Rio Jordão não foi escolhido por acaso, de jeito nenhum. Pensa em toda a história que aquele rio carrega. Foi por ele que o povo de Israel, guiado por Josué, entrou na terra prometida. Foi das suas margens que o profeta Elias subiu aos céus. Então, quando Jesus, o novo Josué, entra naquelas águas, ele está inaugurando um novo êxodo, uma nova aliança, a entrada não em uma terra física, mas no próprio reino dos céus. Agora a gente chega no coração da cena, nesse diálogo tão breve, mas tão denso de significado. O encontro entre Jesus e João Batista. Um verdadeiro diálogo da humildade. Imagina a cena. João Batista, o maior dos profetas, vê Jesus na fila dos pecadores e fica perplexo. A reação dele é de uma clareza teológica impressionante. Como assim? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Isso não é falsa modéstia, é o reconhecimento da verdade. João sabia perfeitamente quem era Jesus e que a ordem natural das coisas deveria ser o inverso. Para a gente entender a resposta de Jesus, precisamos parar numa palavra-chave: justiça. Quando Jesus usa essa palavra, no original grego dikaiosione, ele não está falando de uma purificação pessoal de pecados, o que seria impossível para ele. Ele está se referindo ao cumprimento perfeito, total, da vontade de Deus Pai para a salvação da humanidade. E é por isso que ele responde a João: deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. O que ele está dizendo é: João, esse é o plano do Pai. Ao se colocar na fila com os pecadores, ele se identifica conosco, assume a nossa condição. Ali, ele inicia publicamente seu caminho de obediência amorosa, um caminho que o levará até a cruz para a nossa redenção. E é justamente esse ato de humildade extrema que prepara o clímax de todo o evento, a revelação direta de Deus. Os céus se abrem. A sequência de acontecimentos é poderosíssima. Primeiro, a submissão de Jesus. Logo que ele sai da água, os céus se rasgam. Pense no que isso significa. A barreira criada pelo pecado é rompida, a comunicação entre Deus e a humanidade é reaberta. Depois, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, ungindo-o para a sua missão. E por fim, a voz do Pai ecoa dos céus. E aqui nós vemos a teofania em detalhes. Pela primeira vez no Novo Testamento, as três pessoas da Trindade se manifestam de forma clara, distinta e perfeitamente coordenada. O Pai testifica com sua voz. O Filho, encarnado, obedece na água. E o Espírito Santo desce visivelmente sobre o Filho. É a revelação do mistério central da nossa fé acontecendo bem diante dos nossos olhos. Muito bem. Nós vimos toda essa cena grandiosa, cheia de significado. Mas a pergunta que fica é: e daí? O que tudo isso significa para a nossa vida de fé hoje? É isso que vamos explorar agora. O legado é imenso. O batismo de Jesus é a fonte do nosso. Ao entrar naquelas águas, ele santificou todas as águas do mundo, tornando-as um instrumento de vida nova. O nosso batismo, portanto, deriva toda a sua força e eficácia do dele. É a nossa morte para o pecado e ressurreição para a vida em Cristo.
É nesse momento que nós, por ele, nos tornamos filhos adotivos de Deus. E essa verdade nos leva a isto: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa é a base da unidade da Igreja. A nossa fé é uma só porque ela se fundamenta nessa única revelação da Trindade, e ela é selada em um único batismo, que nos une a Cristo e, consequentemente, uns aos outros como irmãos. E para que essa meditação não fique só na teoria, ela nos propõe um caminho prático, em 3 passos. Primeiro, viver a nossa identidade. Lembrar todos os dias que somos filhos amados do Pai. Segundo, praticar a humildade, seguir o exemplo de Cristo e dar espaço para Deus agir. E terceiro, renovar as nossas promessas batismais, vivendo essa vocação no combate espiritual de cada dia. E vamos terminar essa nossa meditação não com uma conclusão, mas com uma oração. Que a contemplação do batismo do Senhor nos leve a pedir, com toda a sinceridade do coração, a graça de sermos fiéis à nossa vocação de filhos. E que o Pai, ao olhar para cada um de nós, possa encontrar também a sua complacência, o seu agrado.